Olá, seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, aqui na Rádio Universitária. Hoje iniciamos uma série de entrevistas com os 5 candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Braga. Entrevistas que, para além de serem ouvidas naturalmente na antena da RUM, também podem ser vistas na AAUM TV, uma televisão do grupo RUM, que poderá ter acesso através da internet ou também através de um link no site da própria Rádio Universitária ou ainda através das redes sociais em que a RUM está presente, nomeadamente no Facebook e no Twitter. Os entrevistadores são o Alexandre Praça, eu próprio, e o José Reis, jornalista também da Rádio Universitária, e a primeira entrevistada, neste caso, é no feminino, é aliás a única candidata à Presidente da Câmara Municipal de Braga, é Inês Barbosa, candidata da lista de cidadãos eleitores, designada por Cidadania em Movimento, uma candidatura não partidária, o que é um facto histórico em Braga, ao longo dos 37 anos, desde as primeiras eleições de 1976, uma vez que nunca tinha havido uma candidatura deste género. Eventualmente, por isso ou não, José Reis, que vai traçar uma curta biografia da candidata, talvez por isso seja dos 5 candidatos a Presidente da Câmara que tem um passado político, enfim, menos preenchido. Para além de ser a única mulher, é também a candidata mais jovem de todos os candidatos, 5 candidatos que concorrem à Câmara Municipal nas eleições de 29 de setembro. Tem 30 anos, nasceu em Lisboa, mas desde os 6 anos que vive em Braga, é licenciada em Ensino Básico e mestre em Associativismo e Animação Sociocultural pela Universidade do Minho. Foi voluntária em 2 instituições de acolhimento de menores, professora de expressão dramática, apoio educativo, escrita criativa e português língua não materna. Trabalhou sobretudo com crianças em situação de risco social e em projetos de intervenção nas escolas. É também conhecida noutra vertente, é conhecida pelo seu caráter cultural, nomeadamente a sua intervenção na escrita no campo literário, e utiliza o pseudónimo de Inês Vinagre, com o qual recebeu o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro e o Prémio Jovens Criadores. De resto, um dos seus livros está integrado no Plano Nacional de Leitura e Casa da Leitura e foi um dos representantes portugueses na Feira do Livro de Bolonha no ano passado. Em 2009 foi distinguida com o Prémio de Mérito da Junta de Freguesia de São Vítor. No ano passado, os galardões da Nossa Terra, na categoria de Juventude, foram para ela, ou este prémio foi para ela. Agora busca um prémio maior, ser a próxima Presidente da Câmara Municipal de Braga. Inês Barbosa, bem-vinda à Rádio Universitária. Olá, obrigado. Vamos então avançar para a entrevista e desde já adianto que a primeira pergunta, digamos assim, para todos os candidatos, esta é a primeira série destas 5 entrevistas, é sempre igual, tem a ver com, enfim, tentarmos perceber qual é a mais-valia pessoal que cada um dos candidatos a Presidente da Câmara pode trazer para as respectivas listas. Recordo que Braga, segundo os dados dos últimos censos, tem 181 mil habitantes, enfim, um pouco mais, cerca de 160, quase 160 mil eleitores, mais 6% de eleitores do que há 4 anos, nas últimas eleições autárquicas. Eu, por exemplo, sou aqui eleitor em Braga e desafio-a desde já a dar-me, enfim, 2 ou 3 razões essenciais para votar em si, a convencer-me, no fundo, a votar em si. Bem, eu gostava de dizer que era bom que votasse no coletivo, porque realmente o que tem de muito positivo a nossa candidatura é o facto de ser constituída por um grupo muito ativo e muito crítico e muito comprometido com a cidade. Eu também sou, não é? Se faço parte do grupo, também sou uma pessoa que sempre estive ligada às questões sociais, à intervenção e também à intervenção política. Eu, apesar de não ser, tive um pequeno ligação a um partido quando era mais nova, mas sempre estive muito dedicada à questão política, sempre me preocupei muito com isso. E, por exemplo, com o Núcleo Teatro Oprimido de Braga, que foi uma forma de fazer intervenção, uma forma de fazer ativismo e, portanto, não acho que seja menor pelo facto de não ser partidário. De resto, acho que realmente posso agitar um pouco o Executivo Municipal, que posso trazer as ideias que o nosso programa já demonstrou, que são propostas muito claras e muito concretas, e acho que isso já é bastante positivo. Mas quando fala em agitar o Executivo Municipal, isso quer dizer que o objetivo é ser eleita apenas a Inês Barbosa ou mais do que isso? Gostávamos de ser, bem, Presidente da Câmara, creio que não serei, não é? Temos consciência disso, mas seja ao nível da Câmara ou da Assembleia Municipal, quantos mais membros da nossa candidatura estiverem, melhor, porque realmente
acredito muito neste grupo. Não somos todas, acho que quase todas as pessoas conhecem algumas das pessoas que estão nesta candidatura e sabem que são pessoas que, umas com partido, outras sem partido, mas são pessoas que sempre fizeram muito pela cidade e que têm aquilo que é o gostar de Braga, mas com um sentido crítico. Nós gostamos tanto de Braga que somos intransigentes, que somos exigentes. E, portanto, acho que isso é positivo. Já que estamos a falar dos objetivos da candidatura, quando das primeiras reuniões, ainda reuniões preparatórias que acabaram por desembocar neste movimento, foi dito e repetido várias vezes que o objetivo era eleger 2 vereadores para a Câmara, enfim, e vários elementos para a Assembleia Municipal. Segundo as últimas sondagens e todas na prática que tem havido, nenhum vereador dá para eleger, pelo menos até agora. Acredita que ainda é possível contrariar essa indicação das sondagens? Acredito que teremos um lugar no Executivo Municipal, incluindo a Câmara. Eu acho que, não sei se seremos serão 2, mas acho que tenho quase a certeza que será possível. As sondagens não são muito... Tem algumas tecnicidades que acho que nos afetam. Por exemplo, o facto de ser por telefone fixo, a maioria das pessoas, se calhar, que votariam em nós não têm telefone fixo. Por exemplo, pessoas mais novas ou pessoas mais no centro da cidade, não sei, poderão não ter telefone fixo. Também o facto de ser feito em agosto, agora esta última foi feita em agosto. Não creio que sejam assim não é tão demonstrativo pelo menos não é o que sentimos no contacto com as pessoas, do que vamos ouvindo, mesmo na altura que estávamos a recolher assinaturas, quer dizer, recolhemos cerca de 7.000 assinaturas e tivemos sempre um feedback muito positivo. Portanto, já agora foram cerca de 4.000 para a candidatura à Câmara. Sim, mas recolhemos 7.000, só conseguimos validar 4.900 na altura, porque há sempre problemas, ou o número de eleitor estava errado, ou a freguesia estava errada, então muitas delas tiveram de ir para o caixote de lixo, infelizmente, mas ficou ali o contributo de muita gente. E depois houve outras assinaturas para as freguesias que se candidatam. Basicamente na área urbana, e não só, mas... Não só, tem Palmeira... Urbana e periurbana. Idealmente seria uma candidatura em todas as freguesias. Sim, se tivéssemos... Mas isso teria de partir sempre das pessoas. Nunca poderíamos... Um partido chega a uma freguesia, tem militantes. E diz, olha, avança, ou às vezes empurra um pouco as pessoas para isso. No nosso caso, surgiu de um grupo, surgiu de uma vontade. Portanto, também nas freguesias teria surgido de uma vontade das pessoas. Elas é que queriam avançar com isso. E, portanto, também não tivemos tanto tempo, tivemos muito condicionados enquanto não recolhemos as assinaturas. Sabíamos que para as freguesias também teríamos de recolher assinaturas, portanto, não conseguimos mais do que as 6, mas não acho que tenha sido um fracasso, não é? Por isso, é a primeira vez, acho que daqui a 4 anos. Como é que é formar-se um movimento como este, sendo a primeira vez? Braga nunca conheceu nada como isto antes, ou seja, um grupo de cidadãos que se junta para lançar uma candidatura à Câmara Municipal. Há uma primeira vez que a população estranha ou entranha? Eu acho que estranha, mas entranha, definitivamente. As pessoas têm tido reações muito interessantes acerca do movimento. Têm muita curiosidade, fazem-nos muitas... usam-nos um bocado como plataforma de denúncia, isso tem sido interessante. Vão-nos enviando mails ou aparecem na sede para nos dizer: olha, apareceram peixes mortos no Rio Oeste, olha, soube de um caso disto, daquilo, de corrupção. Então, é interessante. Uma espécie de provedor do cidadão. Aquilo que nós dizemos, que defendemos numa das nossas linhas do programa, que era de ter o provedor do município, nós acho que já estamos a ocupar um pouco esse lugar. E também já nos perguntaram um bocado sobre o nosso futuro. E aí vocês continuam, e mesmo que não sejam eleitos, vocês continuam aí a defender o... E o que é que a Inês responde? Responde que sim, mas eu acredito que vamos conseguir ser eleitos, pelo menos eu serei eleita. Mas isto terá continuidade, seja sob a forma de um movimento ou associação cívica, até porque depois vai ter de haver um acompanhamento. Porque eu não vou estar sozinha, eu tenho uma equipa fantástica, uma equipa que vai estar sempre comigo para se discutir cada problema, não é? Porque eu sou mais da área da educação, da cultura, da cidadania, mas tenho técnicos fantásticos na área do ambiente e do ordenamento do território, tenho investigadores da área de mil e outras áreas, quer dizer, portanto, eles estarão sempre connosco, vamos fazer sempre um trabalho muito coletivo. E isso
funcionará possivelmente como uma associação. Pode dizer-se que é um movimento verdadeiramente independente? Sim, eu acho que há muitas dúvidas. Eu tenho, quando Sim, falam, e por exemplo, a de pergunta obviamente tem a ver muito com... colar ao Bloco de Esquerda, eu acho que é muito simples a resposta para isso. O Bloco de Esquerda nunca ultrapassou os 4,5%, nunca elegeu nenhum vereador. Então é muito bom colarem-nos ao Bloco de Esquerda, porque pensam assim, não vão ser eleitos, não é? Vão ter o mesmo eleitorado. Mas não é. E, efetivamente, eu não sou do Bloco de Esquerda, o Manuel Carlos Silva não é do Bloco de Esquerda, somos ambos independentes, nenhum de nós tem partido. Curiosamente, os dois no passado já foram do PCP. Bem, eu fui do JCP dos 16 aos 18 anos. E o Manuel Carlos Silva chegou a ser líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal. Mas já mais um pouco lá, em tempos mais recuados. Temos pessoas que são ainda independentes hoje são do PS, que estão, inclusive, na Assembleia. Temos... Há dois elementos, designadamente, de monta do PS, um que até é membro da Comissão Política, outro é da Assembleia Municipal. Exato. Lá está, há uma facção do PS ligada ao deputado António Braga, antes secretário de Estado, enfim, e não só. Tem elementos depois tem o apoio do Bloco de Esquerda. Tenho o apoio do Bloco de Esquerda, já posso... Quer dizer, eu não acompanhei o processo, eu não sei como é que o Bloco de Esquerda decidiu que ia dar o apoio. Acho que foi um apoio natural, eles fizeram isso noutros conselhos. E percebo que se tenham identificado e porque não iam avançar com candidatura, fazia sentido apoiar. Mas a verdade é que a grande maioria dos candidatos, se vocês pegam na lista de candidatos, a maioria deles são independentes, no sentido de não terem partido. Agora, uma coisa é certa, a agenda dos partidos não está lá presente. Ninguém do Bloco de Esquerda nos diz o que é que nós temos que decidir em relação a determinado aspecto. Ou ninguém, muito menos da CDU ou do PS, vem com determinada... a sugestão. Mas a verdade é que esses militantes do Bloco de Esquerda, nomeadamente, tinham mais experiência do que a Inês. Enfim, eram mais ativos, tinham todo um historial. Não seria uma mais-valia para uma campanha eleitoral ter alguém já com conhecimento de causa? Não, eu acho que não. Neste caso, até acho que o facto não foi só por isso, mas um dos motivos foi pelo facto de eu não ter partido. Porque se era uma candidatura independente, não fazia sentido colocar alguém do Bloco de Esquerda. E depois, no meu caso, eu acho que... Não sei, acho que foi um processo muito natural. As coisas foram surgindo e acho que as pessoas depositaram confiança em mim e foi por aí. Mas quando aderiu ao movimento, quando foi às reuniões preparatórias, não estava a imaginar que seria a número 1. Não, mas seria nós, lançada para... Ao contrário de candidaturas que são, no fundo, começam com um cabeça de lista. A maioria das candidaturas começam assim. No seu caso, emergiu entre nós, e do consenso, e de muitas e demoradas reuniões. E isso é que acho que é interessante. Foi discutido entre nós todos e nenhum de nós queria, no fundo, assumir. Nenhum está com vontade de ter o poder eu quero ser. Nenhum. Isso acho que é interessante. Todos nós... A nossa vontade era que fôssemos vistos efetivamente como coletivo. Que não tivesse que ser eu sempre a assumir, ser o porta-voz. Mas a verdade é que os meios de comunicação e as outras da candidatura assumem que tem de ser assim. E tem de haver uma ordenação da lista, tem de haver número 1. Mas nenhum tem essa... Nenhum de nós, mas é que nenhum, tem essa vontade. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser... Nada. Mas mesmo assim, se for eleita, é a Inês que vai e não os outros. Sim. E eu sei que tenho... O facto de eu não ter experiência partidária, que, novamente repito, não significa que não tenha experiência política. Não quer dizer que eu sempre estive atenta à política, sempre estive... Recenseei-me no dia seguinte a fazer 18 anos. O senhor até me deu os parabéns na altura. Parabéns, menina. Sempre estive nas mesas de voto, por exemplo. Sempre estive... Quer dizer, sempre acompanhei, ou no ativismo, ou através ou com o associativismo. Sempre fui uma pessoa muito, muito politizada, de alguma forma. Portanto, não acho... Mas não acha que, por exemplo, isso é uma menos-valia, tendo em conta que, enfim, os municípios são liderados por executivos que advêm de partidos? Sim, mas o que nós queremos fazer, quando nós falamos em nosso... Ou seja, não conhecer o partido por dentro, não viver a vida do partido, não poderá ser uma menos-valia? Não, porque aqui nós vamos fazer o papel de sem querer entrar na discussão do ser cidadão ou ser político, porque todos nós somos cidadãos, todos nós somos políticos, essa discussão inicial que havia. Nós vamos fazer o papel de um pouco a porta-vozes do cidadão, não é? E, portanto, não necessitamos de um partido, nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos trabalhar sempre no sentido de aprofundar a democracia participativa. E isso é um lugar diferente
que os outros não ocupam. Mas uma das críticas que surgem recorrentemente é que, sendo uma candidatura independente, de onde é que provém os dinheiros para a campanha? Mas isso primeiro isso está no tribunal. Tem um X que veio, é do empréstimo, tem um X que foi um donativo de um partido. O Bloco de Esquerda? Sim. E depois tem uma parte muito reduzida de possíveis donativos. Isso é previsão. Mas isso não está escondido, está no tribunal. Qualquer pessoa pode lá ver e... Portanto, se insurgir a ideia de que é o Bloco de Esquerda que está a financiar esta candidatura, é totalmente errado, é isso? É 22 mil, se não me engano, de empréstimo bancário e 6 mil do Bloco de Esquerda. Portanto, não condiciona isso uma candidatura independente? De todo. Eles estão-nos a dar o apoio porque nós não temos... Vocês imaginam o que é construir uma campanha, o que é fazer uma campanha sem um único tostão? É impossível. Nós precisamos de existir. Já assim, nós não conseguimos competir com grandes outdoors ou com grandes mupis ou com bolas e sacos e etc. Nós já temos essas dificuldades, esses obstáculos. Ainda bem que temos esse apoio. E se outros partidos quisessem apoiar, eram bem-vindos. Quer dizer, dependendo de que partidos. Mas a verdade é que... Mas os restantes partidos candidatos têm criticado o discurso de Inês Barbosa e dos elementos da cidadania em movimento, designadamente dizendo que vocês têm um discurso antipartido populista, digamos assim. Não temos. Da minha parte, nunca me ouviram dizer semelhante coisa. Nunca. Então, rejeita essa ideia que Totalmente. Totalmente. Eu acredito verdadeiramente numa democracia que tenha espaço para todos, que tenha espaço para os partidos, que tenha espaço para outras formas de fazer política. E o aprofundamento da democracia participativa está na Constituição da República Portuguesa desde 1976. Não é muito... Ninguém lhe presta atenção. Mas, no fundo, o que dizem é que vocês aproveitam o sentimento antipartidos reinante na população para cavalgar, digamos, sobre essa... O movimento surgiu foi desse descontentamento. Não surgiu só por isso. Surgiu em Braga pelo contexto que é, pela cidade que é, pelo que se tornou, pela falta de transparência, pela falta de rigor, por tudo isso. Mas surgiu também por estarmos descontentes com os partidos, por estarmos descontentes com a democracia que se vivia em Braga e também que se vive a nível nacional e se calhar internacional. Isto não é... Estes movimentos que aparecem aqui estão a acontecer um pouco por toda a Europa. Portanto, não é novidade nenhuma. Eu não sei porque é que as outras candidaturas se admiram tanto que nós tenhamos esta postura, que isto tenha surgido. Isto é algo que está por aí, em todo lado. Portanto, o objetivo inicial era eleger 2 vereadores, no mínimo 1. Se não elegerem nenhum, no entanto, não pode ser considerada uma derrota, pelo que percebi. Não. Eu acho mesmo que conseguimos eleger e eu acho que as pessoas... Mas caso não eleja, mesmo assim não há uma derrota? É uma vitória já o facto de ter existido um movimento e de prometer que vão continuar? Por acaso, na última Assembleia, fizemos uma Assembleia aberta, a 3ª ou 4ª Assembleia aberta, e uma das pessoas dizia exatamente isso, um rapaz muito jovem, que estava lá pela primeira vez, e ele dizia que a maior vitória era isto já ter nascido. E isto tem pernas para andar de qualquer forma. Agora, eu não posso entrar, nem posso deixar que se entre num discurso do género pronto, eles já fizeram alguma coisa, já agitaram aquilo, mas não precisam de ser eleitos. Não. Porque quando eu falo que eu tenho competências para estar na Câmara, claro que tenho. E a minha equipa que está comigo é, como eu vos digo, uma equipa de muita qualidade. Vocês veem os nomes que estão lá. Sabem as pessoas que integram, sabem que está lá a Maria Manuela Oliveira, que é uma das grandes arquitetas, o Alexandre Basto, que está o Manuel Sarmento, que está a Paula Nogueira, que está a Helena Macalhães, que está o Licínio Lima. Temos pessoas fantásticas na nossa candidatura. E isto de menosprezar, de achar que eu também não consigo, não posso entrar nisso, não é possível. Mas com uma idade tão jovem também não poderá ser, e voltando a utilizar uma expressão que já usei nesta entrevista, uma menos-valia. A idade é um posto, é um estatuto de experiência também, não é? A Mesquita não entrou com 29 na Câmara? Eram outros tempos. Outros tempos, não. Eu acho que esse discurso isso deves compreender tão bem como eu. Uhum. Esse discurso de ser jovem por toda a vida é muito manipulador. Quando se diz que somos jovens, também se minimizam as coisas. O desemprego juvenil está no 42,1%. São jovens, até se entende. Não, somos jovens. Eu tenho 30 anos, eu tenho uma filha de 4 anos, trabalho desde os 23 ou 22, sou professora desde essa altura, sou bolseira de doutoramento, não tenho falta de experiência. Portanto, ser jovem é uma mais-valia.
acho que até pode ser uma mais-valia neste sentido. Pelo menos tem energia para enfrentar as feras. Em relação às vossas linhas programáticas, a juventude é uma das principais... Não acho que... é uma delas. Não é de todo... Não privilegiamos de toda a juventude. Não... Temos uma série de outros aspectos. Mas há um cartaz vosso que diz precisamente qualquer coisa sim, semelhante. Diz, o futuro de Braga está nos seus... Está na juventude da sua cidade. Da cidade. No sentido... Mas até acho que tem a ver com um pouco de... A ideia do juventude de espírito. Eu não gosto dessa expressão, mas a juventude que é? O que Braga precisa realmente é de ser pessoa... De que haja pessoas irreverentes e que haja pessoas que queiram abanar isto. Porque o problema destes 37 anos... é que adormeceu totalmente as pessoas. Estamos perante uma série de pessoas que estão apáticas, que estão desinteressadas, que estão desvinculadas da política. E nós queremos reabilitar um pouco essa confiança, essa vontade de participar, essa vontade de dizer alguma coisa e de fazer parte das decisões. Portanto, eu acho que... Não acho... O juventude é isso, é esse lado crítico e irreverente. Mas não dando, enfim, alguma primazia especial à juventude, quais são os pontos, de qualquer maneira, principais em termos programáticos da vossa candidatura? Eu às vezes espero que até ao debate da próxima semana as três candidaturas apresentem programa. Eles não apresentam programa. O debate já agora é na próxima sexta-feira. Portanto, a entrevista está aí para o ar hoje, segunda-feira, e é na próxima sexta-feira, no Auditório Vita, à noite, às 9h. Já anunciado. Esperemos que até lá... Debate com os 5 candidatos, subentende. Esperemos que até lá apresentem o programa, que se possa ver alguma coisa, porque eu gostava de discutir o programa. E está a ser difícil, porque a única coisa que se encontra é nas notícias ou nas entrevistas. E o nosso programa é a nossa prioridade. Nós temos o programa online e falamos do programa há cerca de um mês. Este programa é de longe o mais participado. É resultado de cerca de 3 assembleias, cada uma delas com uma centena e meia de pessoas, com fórum participativo com adultos, com crianças e com adolescentes, com contributos escritos. É o programa mais participado e, portanto, é o mais próximo dos interesses e das necessidades das pessoas. E tem uma ideia de cidade, tem uma estratégia para a cidade, que eu acho que a maioria dos outros não pelo menos até agora, não demonstrou. E agora, em relação às linhas do programa. Bom, nós dividimos o programa em 5 eixos. Eu não sei de cor, obviamente, não vale a pena estar aqui a consultar, para ver se me lembro assim, de alguns, mas na cidadania queremos criar o provedor do município, queremos que exista conselhos municipais da infância, da juventude, da terceira idade e da educação que sejam realmente ativos e interventivos. Queremos que se implemente o orçamento participativo e gostaríamos muito que, se fosse possível, candidatar a Braga como cidade amiga das crianças, que é um projeto da Unicef que tem por objetivo fomentar a participação das crianças desde muito novas, de participarem na vida da cidade, nas decisões da cidade desde muito pequenas. A nível da educação, temos um projeto de educação mais crítico e emancipatório, portanto, acreditamos na educação vemos a educação de forma mais permanente e abrangente, os espaços de educação não formal, e gostaríamos de reabilitar a educação de adultos e, portanto, ter um plano de erradicação do analfabetismo nos adultos, que ainda há muito, somente nas zonas mais rurais. Queremos que a carta educativa e que a rede escolar que realmente funcione, as redes que sejam espaços em que as pessoas tenham efetivamente algum poder de decisão. Em termos do ambiente e ordenamento do território, queremos o que muitos querem, que é um parque urbano em Braga. Falamos das 7 fontes porque é o que está mais próximo, é o mais fácil de concretizar. Mas queremos também que se faça uma ligação da cidade ao Cava pelos corredores verdes. Gostaríamos que a cidade fosse, que as vias rápidas, já falei contigo, que as vias rápidas fossem transformadas em alamedas. Penso que a CDU também tem um projeto similar,
que o Alexandre Bastos, nosso arquiteto, também já trabalhou muito nesse sentido, que é para afastar o trânsito, para tornar a cidade mais cidade, no fundo, e tirar um pouco este peso da periferia, esta separação tão grande entre periferia e cidade. Depois, que teremos de trabalhar, efetivamente, num plano de mobilidade e transportes, numa renovação total do plano. A nível da cultura, defendemos que é preciso fazer uma cartografia dos equipamentos, dos agentes, das agendas do Concelho de Braga e dos concelhos vizinhos, para que se consiga estudar e se faça um programa, uma programação articulada e sustentada, permanente, para evitar os vazios programáticos ou a sobreposição, que raramente acontece. Aliás, recentemente houve uma polémica relacionada com o Teatro Circo. Já lá vamos daqui a pouco. Já lá vamos. Temos também, a nível da cultura, queremos também criar espécie de contaminação da rua com arte, de forma mais permanente. Ocupar os espaços públicos com arte é uma forma de democratizar a cultura e a arte. Defendemos a gestão integrada do teatro-circo e do Generation, a reabilitação da confiança, transformando num espaço cultural. O mercado municipal também visto como um espaço polivalente de cultura, gastronomia e tudo mais. De economia e justiça social, elas estão juntas, porque vemos a economia de uma forma que não a obtenção do lucro, mas uma forma mais próxima dos interesses e das preocupações dos cidadãos. Portanto, temos uma série de medidas nesse sentido, porque é o mais prioritário, desde a criação de emprego através de programas de luta contra a pobreza e a exclusão, em que o município pode contratar pessoas para trabalhar nessa área, ou da criação de autoemprego nos espaços dos centros comerciais de primeira geração, ou dos espaços que a Câmara cede a desempregados, a isenção do pagamento de água de pessoas desempregadas ou em situação de carência extrema. Sei lá, são tantas. Acho que vamos falando e vão surgindo mais. É curioso, falamos dessas polémicas. Aliás, o Cidadania em Movimento envolveu-se em algumas polémicas com algumas entidades nos últimos tempos, nomeadamente com a Câmara Municipal relativamente ao Rio Oeste e com o Teatro Circo relativamente a esta questão do encerramento na altura de agosto. Já agora tem sido brindada até com alguns comunicados da Câmara Municipal a responder às vossas críticas. E nomeadamente também o próprio Teatro Circo, que utilizou a palavra, aliás, e vou utilizar a palavra em francês, mouvement, para vos apelidar. Quer de um caso, quer do outro, surgem declarações dizendo que vocês, enquanto Cidadania em Movimento, falam do que não sabem. Isso acho que eles sabem que nós sabemos, e por isso é que dizem isso. Como é que a Cidadania reage? Quer a esta polémica com a Câmara, quer às declarações do Rui Madeira? Era absolutamente previsível. No dia em que fizemos, nós sabíamos. No dia seguinte vamos ter uma notícia do Rui Madeira. Porque o Rui Madeira sempre soube defender a sua dama, não é? Ele considera-se um pouco o dono do Teatro Circo, depois um bocadinho de Braga e da cultura, não é? Porque depois, na Braga Romana, quem é que nós vemos já acenar aos bracarenses? Mesquita Machado e o Rui Madeira, não é? Nós sabemos, conhecemos bem a realidade. Não tenho nada a dizer sobre isso. Nós fizemos e nós sabemos, estamos muito cientes do que estávamos ali a fazer. Defendíamos que o Teatro Circo tivesse aberto e que tivesse programação durante o mês de agosto. O mês de agosto é um marasmo cultural em Braga e durante os restos dos meses pouco mais é do que isso. Que não existe que é um espaço com pouca abertura aos artistas e criadores locais, que tem uma programação pouco eclética, que está muitas vezes parado, que no fundo os espaços não estão a ser aproveitados. É um espaço muito importante para a cidade. E, o administrador responde a isso dizendo qualquer coisa como isto: o Teatro Circo não é a Santa Casa da Misericórdia. Qualquer coisa como isto. Não serão estas as palavras, mas no geral podemos entender isto. Pois não tem esta obrigação de receber tudo lá e apresentar. Ninguém diz isso. Mas o que as outras... Quer dizer, nós temos artistas e criadores locais que têm grande qualidade, ou não têm? Ou são os que vêm de fora que têm? O que o Sr. Rui Madeira tem de perceber é que o Teatro Circo não é dele. É um equipamento da Câmara. E, portanto, nós temos tudo. Se alguém tivesse que fazer alguma crítica, que não tinha, a meu entender, era a Hilda Carneiro. Não é o Rui Madeira. E isso, pronto. Mas... No fundo, é assinado por todo o Conselho de Administração. Logo, a vereadora da Cultura terá tido conhecimento deste comunicado. Até porque é presidente do Conselho de Administração. Exatamente. Embora o administrador executivo seja Rui Madeira. Ela não se pronunciou. Pronunciou-se Rui Madeira.
Mas nós sabíamos que isso ia acontecer, não estávamos, não, E relativamente, não fomos apanhados de surpresa. relativamente a esta polémica, que houve aqui uma troca de comunicados bastante intensa relativamente ao Rio Oeste. Bem, a troca de comunicados existiu, mas não foi publicada na íntegra. Quer dizer, nós fizemos a iniciativa, a notícia, saiu, o comunicado de Mesquita Machado saiu, pelo menos, ou parece. Mas as palavras que vocês usaram foram um bocadinho, em alguns casos, agressivas. Falou-se em mentirosos, por exemplo. Mas isso foi que ele nos chamou a nós primeiro. Ele chamou-nos mentirosos. Nós só usámos a palavra que ele usou. Não tínhamos de fazer menos do que isso. Não creio que... Quer dizer, se nos chamam mentirosos, vamos dizer o quê? Ele sabe muito bem que nós tínhamos razão no que estávamos a dizer e não tiramos nada, não exageramos e como tal, sempre estamos de absoluta consciência tranquila. Portanto, tem a noção, ou pelo menos esta ideia, de que o Cidadania em Movimento consegue incomodar muita gente. Sim, incomodar. Nós estamos a falar... eles sabem que, por exemplo, o facto de terem elementos do PS que nos apoiam, para eles já deve ser um grande incómodo. Não é? Depois sabem que a nossa equipa integra pessoas que estão muito dentro dos assuntos, são pessoas, por exemplo, da ASPA, que é uma associação que tem um grande peso na cidade, nós temos muitos membros da ASPA. Eles sabem que nós sabemos do que falamos e isso incomoda muita gente. É um facto. Nós aqui nesta série de entrevistas, enfim, vamos tentar abordar alguns assuntos com os candidatos, alguns assuntos comuns. Um deles tem a ver precisamente com, enfim, o que existe no Parque Norte junto ao Estádio Municipal de Braga, que era para ser as piscinas olímpicas, enfim, estão lá enterrados pelo menos 8 milhões de euros. Que solução é que a Cidadania em Movimento propõe para aquele imbróglio? Eu, sinceramente, acho que não temos uma solução para isso. Acho que, acima de tudo, alguém tem que ser chamado à responsabilidade. Aquilo aconteceu, alguém construiu, alguém mandou construir, alguém é responsável por aquilo. Alguém tem que assumir. O que fazer? Aquilo é um erro desde o princípio. Então, eles até fizeram era um salto de... Agora não me lembro do nome. Um tanque de saltos. Um tanque de saltos, que é uma modalidade que não existe em Portugal. Não existe. Quer dizer, aquilo é um erro desde o princípio. Foi mal coordenado, mal programado, o que quiserem chamar. Alguém tem que pagar por isso, alguém tem que se chegar à frente em relação a isso. E não há muito a fazer, porque aquilo não tem... Mas quando diz isso, quer imputar a responsabilidade pessoalmente a alguém, em termos criminais, digamos assim, não é propriamente isso. Não, no sentido de, se houve um erro, se estão ali 8 milhões enterrados, vamos agora pedem soluções às outras candidaturas quando foi o PS. Nós pedimos a todos e vamos perguntar também a Vítor Sousa a mesma coisa. Aliás, ele também já em tempos aventou uma ideia que acabou por não avançar, uma possibilidade. Mas nós não temos nenhuma solução para isso. Teria de ser estudado, pensado, mas acima de tudo achamos que... Em relação, acho que já ouviu, enfim, outros partidos já foram atentando algumas, acha que a própria CDU já falou de 3 possibilidades, Ricardo Rio também, enfim, mas, portanto, para já, no fundo, centram mais a questão na responsabilização de quem Acho que sim, porque é um caso flagrante de dinheiro gasto, tão mal gasto e de um projeto tão mal pensado. Então vamos imaginar que a Inês tem à disposição estes 18 milhões e pode aplicar numa infraestrutura ou em várias infraestruturas para a cidade. O que é que construiria? Um parque urbano, por favor. Acho que é isso. Nós não podemos, se pudesse, impedir qualquer construção, a urbanização neste momento. Acho que nós precisamos de parques. Se toda a gente, é evidente para toda a gente, até para o PS, não é? Por isso acordou e percebeu que tem que construir parques. Até Famalicão tem um parque urbano digno desse nome e nós não temos. Portanto, essa seria uma das prioridades. Mas não há outras ideias de onde aplicar, por exemplo, 8 milhões de euros? 8 milhões? Na criação de emprego, Não, eu digo mesmo em infraestruturas. Não sei, neste momento só me ocorre um parque urbano. Não estou a ver assim nada de tão fundamental neste momento na cidade que nós estamos. Mas há projetos, enfim, que estão em curso, ou pelo menos planeados, poderão avançar, embora contando com financiamento comunitário. O caso da Fábrica Confiança, das convertidas, enfim, em relação a esses... Na Fábrica Confiança, bem, excluindo a questão da polémica toda em torno disso, que envolveu as duas candidaturas, o PS e a coligação, é um espaço que tem um potencial muito grande, está muito bem situado,
pode ser um ponto de sinergia entre a cidade e a universidade, mas, acima de tudo, tem que ser dada a voz às pessoas que concorreram. Porque houve um concurso de ideias, as pessoas, houve vencedores. Quer dizer, é uma falta de respeito enorme isso ter ficado parado. Portanto, acho que, mais do que tudo, mais do que avançarmos com grandes ideias, vamos ouvi-los. Porque houve qualquer coisa e as pessoas têm que ser respeitadas. Portanto, de qualquer maneira, tanto um projeto como outro, à partida não avança ainda neste quadro comunitário de apoio, portanto, só noutro. E no caso das convertidas também se põe ainda a questão da pousada da juventude. Acha que deve ficar lá, nas convertidas, noutros espaços ao lado, noutros edifícios? As convertidas exigem uma intervenção muito dispendiosa. Portanto, o ideal é preservar ao máximo, recuperar o que se consegue e deixar estar como um espaço, um museu da cidade, como a memória das mulheres convertidas. No fundo, acho que é isso. Não podemos entrar em grandes projetos megalómanos por uma coisa que sabemos que não vamos poder mexer em tudo nas convertidas, porque aquilo exige muito dinheiro. E não estamos em época disso. O património é muito importante. Nós valorizamos imenso o património. Mas estamos perante uma crise muito grande e há que ter outras prioridades neste momento. Sendo uma jovem, vale a pena falar do que foi a Capital Europeia da Juventude. Somos jovens, permitam-me, quem nos ouve e permite a mesa também que falemos assim, e vivemos a Capital Europeia da Juventude, acredito eu, de uma forma plena, vendo, ouvindo, criticando muitas vezes. A Inês também tem uma opinião fincada sobre isso. Tenho uma... Não... Sou muito crítica em relação a isso, porque senti na pele a falta de abertura, a falta de transparência. É porque estamos a falar de um núcleo que também poderia ter tido... O Teatro para mim chegou a fazer propostas. Foram muito simpáticos, mas... Qual é que era a justificação para não aceitarem a vossa participação? Não respondiam. Chegaram-nos a atender e depois não disseram absolutamente mais nada. Desde o início, e é engraçado porque lembro de nós irmos ao IPJ e perguntarmos, isto já bastante antes de começar a SES, e perguntámos então que podemos participar, podemos propor coisas, não para receber dinheiro, por fazer coisas porque temos prazer nisso. E eles disseram, mas nós não sabemos nada disso, isso é lá na Câmara. Aqui só se vêm queixar associações que dizem que eles não os ouvem, ninguém os ouve. E é verdade. Foi muito bom para algumas associações e alguns grupos e excluiu uma série de outros. E depois não teve no meu entender, teve uma programação muito, muito fraca, não trouxe nada novo, não deixou nada na cidade. E ainda este fim de semana houve a Noite Branca. Que decorreu precisamente há 2 dias. Aliás, não chega a ser há 48 horas. Não foi apenas a Noite Branca, mas... de sábado para domingo. Sim, mas a Noite Branca é um desses exemplos de algo que ficou e que o próprio presidente da Fundação Brácara Augusta gostaria de ouvir os próprios candidatos à Câmara Municipal para saber se é um evento para continuar. Bem, eu acho que eles primeiro deviam pagar as dívidas. Antes de gastarem 150 mil euros numa Noite Branca, pagar as dívidas era capaz de ser uma boa ideia. E não são só aqueles 2 que apresentaram queixa, porque há grupos de Braga que não receberam. E eu sei disso, não vou dizer nomes, obviamente, porque eles não apresentaram queixa, têm as suas razões, mas primeiro há que pagar as dívidas. Depois, assim, a Noite Branca podia ser um evento até interessante, imaginem, se tivéssemos muitas galerias de arte, que não temos, se tivéssemos os museus abertos nesse dia, como se faz noutras cidades europeias. Aqui, acho que funciona um pouco como uma romaria, as pessoas vão para a rua, ouvem os concertos e tá. E esfumam-se 150 mil euros numa noite, que podiam ser úteis para realmente ajudar numa programação mais sustentada a nível cultural. Porque é isso que eu não me canso de dizer, porque a cultura não pode ser vista como um excedente. É uma coisa que se faz, que é para animar as pessoas, para as pessoas ficarem entretidas. Não, cultura é uma forma de exercer cidadania, é uma forma de ter uma visão crítica sobre o mundo, é uma forma até de criar emprego ou de servir como polo de atratividade a nível do turismo. É uma forma de educação. A cultura é tudo isso. E por isso é que eu não entendo, por exemplo, como é que o Vítor Sousa diz que, sendo eleito, que vai deixar de haver pelour da cultura e que ele assume a cultura. Eu não entendo isso. No meu entender, é o mesmo que fizeram no governo quando retiraram a cultura e passou a ser o secretariado de Estado. É isso que deixou de ser Ministério e passou a Secretaria de Estado. Sim.
Para mim é nesse sentido que eu vejo as coisas. Mas não pode ser ao contrário, sendo o Presidente a assumir essa pasta, não poderá valorizar ainda mais? Assim, eu não lhe conheço, eu pessoalmente não conheço a sua vocação para a cultura. Ele está no Executivo Municipal há já bastante tempo, não tenho notado a sua intervenção nessa área, portanto, mas isso, não sei, eu demonstro, que me conte um pouco sobre a sua perspectiva acerca da cultura, lá está, eles não têm um programa, eu não posso dizer nada. Ainda há pouco tempo saiu agora aquela revista Assim, e é incrível. Eu, se fosse jornalista, mandava-lhe exatamente as mesmas perguntas, dizer, por favor, responda, porque diz uma série de generalidades, fala na volta, à volta, e propostas concretas não se vê quase nada. Eu gostava, efetivamente, de poder discutir o programa. Porque o que se trata em Braga não é a Inês contra o Vítor Sousa, contra o Ricardo Rio, não é nada disso. Nós queremos, e a nossa perspectiva é mesmo essa, nós queremos que a cidade seja transformada. Nós queremos que alguma coisa aconteça. E acreditamos mesmo nisso. E, portanto... gostava muito. Estou mesmo curiosa por ver os programas dos outros 3 candidatos. Falava de cultura, falava de juventude e há pouco aludiu já ao Generation. Como é que vê o futuro do Generation? Acha que o modelo de gestão que está a ser seguido é correto? Até este momento, enfim, a Generation abriu há alguns meses. Sim, o Generation é um espaço muito bonito. É um espaço que foi bem conseguido, a nível estético, isso não me entender, vou falar pessoalmente. Acho que tem potencial, mas corre o risco de não ser sustentável. Lembro-me que, inclusive, a minha associação foi contactada e eles deixaram de ter um pouco o lugar, a ideia de ser o albergue das associações, porque perceberam que nós não íamos dar lucro. Nós não somos todos voluntários, não é? Não produzimos dinheiro, não fazemos dinheiro. E, portanto, esse é um perigo grande. Outro é se vão manter alguma independência política. Essa também é outra preocupação que tenho, que já tenho tido algumas evidências que está demasiado ligado ao PS, neste caso. Como, por exemplo, que evidências é que consegue perceber? Não sei. Por exemplo, ainda há pouco tempo, isso é um exemplo, é o único exemplo que eu posso dizer para não estarem a invocar nomes, preferia não invocar nomes, mas colocarem a foto no Facebook, foto de capa, era a comitiva toda do Vítor Sousa, à frente, mais o Mesquita, mais a Palmeira Maciel e o Generation, e depois, entretanto, já não percebemos quais são os que são militantes do PS ou são os do Generation. É um pouco por aí. Teme que a gestão venha a ser entregue a uma entidade privada, por exemplo? Esperemos que não. Mas teme que isso possa acontecer? Porque numa fase inicial a autarquia assumiu e garantiu que... Com o Ricardo Rio, possivelmente, corremos mais esse risco. Pelo menos as políticas de direita encaminharão mais por aí. Para o PS, não sendo... mesmo que não seja que não seja privado, no fundo, acaba por ser um quintal especial do PS. Isso é perigoso. Mas eu estou a dizer isto e tenho sentido muita abertura por parte do Generation, eu pessoalmente. Eu não tenho nada a dizer, são pequenos alertas. Então vamos imaginar que tinha essa capacidade de mudar a linha estratégica. Aquilo seria o quê no futuro? O Generation podia ser aquilo que é, mas com poder realmente ter até residências artísticas ou ter espaço para associações e de alguma forma conseguir ter a garantia de que, por exemplo, os eventos, os concertos que sejam mais baratos, por exemplo, que é uma coisa que se nota a diferença para outros espaços culturais fora do concelho, em que às vezes os mesmos concertos são mais caros no Generation do que noutros sítios. Isso é mau. Mesmo assim continua a ser mais barato ou continuam a ser mais baratos que o Teatro Circo? Sim. Sim, isso é um facto. Por exemplo, a redução dos preços no acesso à cultura, aos espetáculos, também é um pedido vosso? Em especial para os jovens. Esse derivou na altura do fórum com adolescentes, em que era uma das áreas que eles mais focavam, que era nós queremos ter direito a ir ao desporto ou à cultura de forma ou gratuita ou com preços mais reduzidos. Eles, inclusive, tinham falado de uma espécie de escalão, como há nas escolas, que fosse semelhante também para no acesso à cultura e ao lazer, ao desporto. E hoje estive nas oficinas de São José
E os jovens disseram exatamente o mesmo. Nós estivemos lá 2h30 a conversar e eles também diziam que gostariam muito de poder aceder a determinadas coisas que não podem. E o facto de ser uma instituição piora, porque quando se levarem 45 miúdos a piscinas, as contas sobem, né? Disparam. E a mesma coisa com qualquer outro aspecto. E isso é essencial, porque a cultura não tem mesmo de ser vista como parte da educação. A educação é tudo isto. A Inês Barbosa já disse, enfim, um pouco mais lá para trás na entrevista, que não tem expectativa de ser eleita Presidente da Câmara propriamente, mas, e há pouco referia que se for com o Ricardo Rio em relação... Não quer dizer que não tivesse capacidade para o ser. Eu não reconheço menos competências, posso não ter os mesmos conhecimentos acerca dos mecanismos de funcionamento na Câmara, mas não tenho menos competências que o Vítor Sousa ou o Ricardo Rio. Agora, obviamente, nós estamos em Braga, em Portugal, e as coisas funcionam assim. Muito mais uma candidatura independente, mas a mesma coisa com a CDU. A CDU também, possivelmente, nunca vai ser... Eu queria chegar, ou seja, em princípio, o Presidente da Câmara será Vítor de Sousa ou Ricardo Rio. Tem preferência? Seja pessoalmente, seja enquanto líder da cidadania. Mas há pouco disse que com o Ricardo Rio poderia ser pior. Especificamente estava a falar da questão da privatização. Não me pronuncio em relação a isso. Ou seja, se for eleita vereadora... Mesmo que tenha uma opinião pessoal, não vou dizer. Mas se for eleita vereadora e depender de si enfim, a governabilidade do município, imaginando, por exemplo, que havia 5... Enfim, que haja um equilíbrio que seja o fiel da balança, quais são as condições que vai pôr para viabilizar uma gestão? Discutido em coletivo. Vai depender de quem for o presidente da Câmara, vai depender da disposição do grupo, do que considerarmos. Nós pensamos que seria, se calhar, mais útil termos alianças pontuais em determinados aspectos com os quais concordamos, mas nada está fechado, nada está... nós não discutimos ainda isso, e isso é algo que, obviamente, faz parte... Não vou ser eu a decidir isso, definitivamente. Vai ser o grupo, o coletivo, que vai decidir. Ou seja, admite... assumir pelouros, caso seja convidada para isso, por partido maioritário, ou não. E, eventualmente, viabilizar a gestão casuisticamente. Vai depender. Eu não me importava nada de assumir um pelouro. E tem preferência já agora? Gostava muito da cultura, do associativismo, da juventude, que são realmente áreas. Apesar de achar que Braga, que se calhar a prioridade seria a questão do ordenamento do território e do ambiente, e temos pessoas fantásticas para isso. E que a prioridade também é a intervenção social. Eu não gosto de chamar a ação social, mas a intervenção social. Mas eu, pessoalmente, com as minhas características, com o meu percurso profissional e pessoal, seria mais ligada a essas áreas. Dá a atenção de Vítor de Sousa e de Ricardo Rio, neste caso, se forem eles, de facto, os presidente, ou o futuro presidente da Câmara de Braga. Portanto, em relação a uma outra polémica que tem, nos últimos tempos, agitado a cidade, tem a ver com a polémica, ela própria também controversa, a estátua Cogumelo, enfim, a CDU, a Cidadania Movimento, várias pessoas ligadas a isso têm contestado muito essa estátua. A própria CDU já disse, através de Carlos Almeida, que se for eleito vereador vai por fazer uma proposta para a remoção da estátua. Pela vossa parte também? Sim, exatamente. Não podemos aceitar uma estátua de um fascista e de uma pessoa que esteve muito ligada à especulação imobiliária, que é o que nos tem também, que neste momento faz com que tenhamos a quantidade de espaços devolutos que temos e que faz com que haja uma crise de construção civil. Quer dizer, não podemos admitir isso. E não podemos, não, terrorista. Não. Até a minha filha de 4 anos, ela esteve na estátua. Foi muito fácil explicar-lhe, Alice, não se faz estátuas a pessoas que são más, só se faz estátuas a pessoas boas. Mas é desculpável aquilo que aconteceu no dia seguinte à vossa manifestação, na madrugada seguinte? Acho que era natural. E é natural que vá ser vandalizada mais vezes. Não fomos nós, não é? Obviamente, mas não condenamos, não dizemos nada. Até acho que foi muito mal. Foi muito mal para o PS ter tido o apoio de um partido de extrema-direita, no sentido de que iam fazer a limpeza daquelas estátuas. No caso, o PNR, o Partido Nacional Renovador. Que ficou muito mal ao PS. E como é que viu o facto de o
ter sido o PS, enfim, Mesquita Machado e Vítor de Sousa, que propuseram, aceitaram a proposta dos proponentes e levaram à reunião de Câmara, sendo que Ricardo Rio e a coligação Juntos por Braga não votou a favor. Sim, não votou a favor. Absteve-se. Portanto... E já foi alvo, aliás, de um duro comunicado dos promotores da homenagem dos amigos do Congomelo, digamos assim. Eu acho que aqui revela, e o próprio, quando fizeram o texto de apelar à estátua, assinado pelos proponentes, era revelador da conivência que havia entre a Câmara Mesquita, não é? Mesquita e o Congomelo. Eles queriam que fosse uma espécie de homenagem, que era o encerramento da herança de Mesquita, coincidir com a estátua do Congomelo. Portanto, eu acho que é mais que evidente que havia essa vontade. E da parte da coligação, não entendo. Eles que venham explicar, porque também não entendo. E eu esteve lá, um dos elementos... Da coligação, como não entendo que se tenha abstido. Sim. Porque é que não votaram contra, ou porque é que não votaram? Quer dizer, eu acho que é algo muito típico da coligação, que é o ninho. Nós nunca percebemos muito bem, que é para jogam para um lado e jogam para o outro, que é o que fazem a nível nacional também acontece, não é? Os Passos Coelho faz exatamente o mesmo. Nós estamos quase a chegar ao final. Daqui a pouco haverá o tempo para, enfim, uma mensagem final aos eleitores. Mas agora propunha-lhe, já que se falou precisamente agora de Mesquita Machado, enfim, do fim de um ciclo, como é que vê estes 37 anos de Mesquita Machado, que até agora foi o único presidente da Câmara que Braga teve após as primeiras eleições? Houve, obviamente, outros presidentes, mas na Comissão... E a Inês só conheces também, não é? Sim, eu nasci em 83. Logo, só conheces daqui em Braga, não é? Só conheço esta realidade. Eu acho que foi... Eu acho que quando o Vítor Sousa às vezes diz-me está sempre a dizer mal de Braga, eu acho que nós temos razões para isso. É uma cidade que cresceu casuisticamente, é uma cidade que cresceu, foi mesmo o lema do sempre a crescer, de forma desarticulada. Não teve qualquer cuidado no planeamento. E, portanto, eu acho que falta-lhe dinamismo cultural, falta-lhe espaços verdes, falta-lhe tanta coisa, há tanto por fazer em Braga, que 37 anos de Mesquita nós perguntamos como é que isto foi acontecer, como é que se permitiu. E depois, mais importante do que tudo, foi esta eterna suspeita de corrupção e de falta de transparência que pende sobre o Mesquita Machado e o seu grupo, não é? O PS. E isso é terrível para a democracia. Eu acho que o facto de nós termos um Conselho com grande abstenção é também um dos motivos é esse, é que as pessoas acomodaram-se, as pessoas perceberam que pensam ou sentem que não podem fazer mais nada e que é assim. E não podemos nunca chegar a esse ponto. Mas a verdade é que foi eleito 10 vezes, não é? Com os votos dos votado acima de tudo nas zonas... Há aqui uma outra questão que envolve também a própria universidade, que parece muitas vezes estar... A cidade e a universidade parecem estar de costas voltadas. Como é que se justifica isto e qual é que é a ideia da Inês para o futuro? Relativamente à universidade, que é um polo agregador e importante de desenvolvimento da própria região. É fundamental, obviamente a Universidade Católica também, mas a Universidade de Minho tem um peso maior até a nível dos estudantes e dos professores. A Universidade de Minho tem de ser acolhida e tem de se... Também há um trabalho por parte da Universidade de Minho, é um caminho de vice-versa, não é? Mas o que nós consideramos é que, para além de trabalhar, que é necessário trabalhar a nível do eixo estação, centro, campus, em termos pedonais, cicláveis e articulado com os transportes públicos, é também preciso criar, por exemplo, uma residência universitária, não é construir, mas criar uma residência universitária no centro que consiga trazer os estudantes para lá, um autocarro noturno, que é uma coisa muito simples, autocarros noturnos que venham do campus à cidade, mas o papel da universidade pode ser muito mais do que isso. O papel da universidade deveria ser dentro dos projetos que a Câmara elabora. Se a Câmara vai elaborar um projeto sobre ambiente, se vai elaborar um projeto de urbanismo, se está a trabalhar com o PDM, se está a trabalhar com o Monte do Picoto, se está a trabalhar... Os investigadores e os professores que estão lá dentro deviam ser convocados. Porque temos ali uma série de competências, de saberes que estão ali armazenados e têm que se saltar cá para fora. Eu acho que isso também é revelador na nossa candidatura. Temos muitas pessoas na Universidade de Minho. E sinto isso como uma espécie de... É uma responsabilidade social. A ideia de que não podemos nos limitar a escrever artigos e a publicar livros, temos de partir para a ação se queremos transformar realmente a cidade e a sociedade. Nós já partimos daqui a pouco para a última questão, mas eu voltava atrás
e voltava a algo que notei há pouco quando falava quem esteve filiada na JCP, ou pelo menos esteve ligada à JCP dos 16 aos 18 anos, mas disse-o de uma forma particular, como se não tivesse orgulho nisso. Não é não ter orgulho. Eu acho que foi... as juventudes partidárias são escolinhas políticas. Isso é muito bom. Nós, com 16 anos, aprendemos a fazer uma moção, organizamos manifestações, tínhamos, inclusive, um jornal escolar, um jornal do partido, da juventude partidária, quer dizer, há toda uma dinâmica que é interessante e que é muito, muito positiva em termos de aprendizagem. O que eu digo é que eu saí da JCP exatamente porque senti que estava em causa a minha liberdade. E eu saí de lá, não digo zangada, porque eu sempre tive uma ligação afetiva com o PCP, pela minha mãe, eu cresci, dei lá, e mesmo em miúda ia para lá ajudar a fazer cartazes, tudo isso. Portanto, tenho uma ligação afetiva com a CDU e vou ter sempre. Mesmo que agora sinto que eles estão zangados comigo, como se tivesse traído, porque no meu entender não faz sentido nenhum, eu tenho uma ligação afetiva. Juntos não seriam mais fortes? Eles é que não quiseram. E eles, foi-lhes feita a proposta, eles não quiseram. E a nível nacional isso acontece, não vejo nenhuma ligação, não diria coligação, porque aqui não seria uma coligação, mas não existe nada de semelhante a nível nacional, nem na Madeira, que seria tão importante. Portanto, é por parte deles, não é da nossa parte. Da minha parte, tenho muito respeito pela CDU, acho que eles estão a fazer uma campanha positiva, estão a fazer com que se discutam também os problemas da população. Nós, na grande parte das vezes, nós entramos em acordo, mas, e portanto gostava muito de trabalhar com o Carlos Almeida dentro da Câmara. Agora, a razão pela qual eu saí da JCP é a mesma que eu acho que nós temos, que é a mais-valia, que é realmente precisamos de independência e precisamos de liberdade. E ainda há muito a fazer na CDU para isso. Chegamos então ao final desta entrevista, mas ainda antes, durante esta semana de entrevistas, o minuto final será dado ao candidato para usá-lo da forma que entender. A Inês tem um minuto, portanto, para se dirigir aos eleitores que nos ouvem nesta altura. Eu acho que o que posso dizer é que, e já o disse, que qualquer maioria absoluta agora seria desastroso. É um momento histórico. Acho que devemos aproveitar esta viragem para incluir o máximo de candidaturas possível dentro do Executivo, neste caso. Seriam as 4, possivelmente, mais favoráveis que isso aconteça. E é preciso realmente ampliar o debate democrático, é preciso reabilitar a confiança dos cidadãos na política e no poder local. E, portanto, o voto na cidadania e movimento é um voto verdadeiramente útil. Não é um voto desperdiçado, é um voto importante. E acho que aquilo que falávamos no início de sermos uma plataforma de denúncia, esta ideia de diálogo permanente e de participação constante é-nos inerente. Eu acho que é fundamental que nós sejamos dentro do Executivo e vamos colaborar com muito gosto com todos os outros. Chegamos então ao final desta entrevista com Inês Barbosa, de Cidadania em Movimento, que se candidata às eleições autárquicas aqui em Braga. Inês Barbosa, a quem agradeço naturalmente ter vindo aos estúdios da Rádio Universitária. Amanhã continuamos com esta série de entrevistas com os 5 candidatos a Presidente da Câmara. Nas próximas eleições do dia 29, o entrevistado de amanhã será Luís Lima, do PCTP-MRPP. Aproveito também para adiantar desde já que na próxima sexta-feira haverá um debate público, aliás já foi referido ao longo desta entrevista, no Auditório Vita, em Braga, a partir das 9 da noite, um debate que é feito em parceria, neste caso, com a Rádio Universitária e o Jornal Diário do Minho. Por agora é tudo, voltaremos então amanhã com outro entrevistado.